18 de fevereiro de 2001, a revista britânica Nature publica o estudo do sequenciamento do genoma brasileiro. Espera aí, gente, foi mal aqui, tem barulho. Deixa eu de novo. 18 de fevereiro de 2001, a revista britânica Nature publica o sequenciamento do genoma humano. É o primeiro passo para entendermos melhor como o nosso corpo funciona, como ele é constituído. E assim, começa agora o Tozelo Cast, o podcast da MFEJA André Tozelo. Toda semana, eu, Ariane Braga, professor de História, receberei convidados para debater um tema relacionado ao que estamos estudando. E nessa semana, recebo a professora de Ciências, Rose Salatini, e o professor de Língua Portuguesa, Alan Fonseca. Vamos falar, nesta semana, sobre os 5 sentidos e a dor. Agradecer a participação de vocês, muito obrigado. Se puderem dar a palavrinha inicial, nós estamos começando essa nova temporada aqui em 2021, com esse tema que é das ciências biológicas, mas entender um pouquinho os sentidos como parte da relação de nós, seres humanos, com o ambiente, não está restrito apenas à biologia, às ciências, né? Passa por todos os conteúdos escolares, por todas as disciplinas que a gente tem na escola. Rose, se você puder dar a sua palavrinha de início, por favor, seja bem-vinda. Muito obrigada, professora Ariane. Sejam todos bem-vindos. Professor Alan, meus cumprimentos a todos os estudantes. Eu sou a professora Rose, de Ciências da Escola André Tozelo. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Rose. Alan, suas palavras iniciais, por favor. Primeiramente, muito obrigado, Ariane, pelo convite. É uma honra falar acerca de todo quanto é tipo de tema relacionado à ciência, biologia, astronomia. Eu agradeço a Rose por ser tão simpática com a gente, né? É de uma educação ímpar. E desejo aos alunos que aproveitem, né? Porque vai ser uma conversa bem legal. Vamos começar pensando um pouquinho, né? O que são esses sentidos? Nós temos 5 sentidos, né? A audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. E especificamente nesse programa, a gente vai falar um pouco sobre a questão da dor, que tem a ver com um desses sentidos, né? Principalmente com o tato, né? Mas a ideia da dor está presente nessa relação que nós temos com o ambiente. Enfim, Rose, você poderia explicar um pouquinho para a gente, fazer um breve apanhado dos sentidos, mas, sobretudo, falar como é que esse processo da dor, ele funciona? Como que nós sentimos a dor? Uhum. Sim, é importante a gente lembrar que a ideia de que nós só temos 5 formas de perceber o mundo, né? Ela foi formulada pelo Aristóteles, né, por um filósofo grego chamado Aristóteles, no século IV antes de Cristo, né? Não sei se eu falo Cristo, agora eu não sei, Ariane, e agora? Rose, pode... Depois eu corto, mas hoje a gente usa em história era comum. Você pode usar antes de Cristo, mas se quiser... Eu queria falar Cristo. Era comum. Hoje se usa era comum. Começo de novo ou não? Não, porque você deu uma parada. É que você cortou seu raciocínio no meio, né? Mas pode voltar do começo do raciocínio. Então, é importante a gente lembrar, né, que essa ideia de apenas 5 formas de perceber o mundo, ela foi formulada no século IV pelo Aristóteles, né, um filósofo grego. E, porém, esses 5 sentidos, é bom a gente lembrar que é 5 sentidos de perceber as coisas externas, né? Mas
nós temos que lembrar que nós temos sentimentos internos, né? Então, na verdade, o tato, ele é um dos 5 sentidos clássicos, né? Propostos por Aristóteles. Porém, os especialistas dividem esses outros, o tato, né, na verdade, em 4 sentidos, né? Nós chamamos de sensorial, que é quando a gente identifica texturas, né? Que a gente fala, isso aqui é grosso, isso aqui é fino, né? O outro a gente chama de propriocepção, ou seja, quando eu reconheço que lugar que eu ocupo, mesmo eu com o olho fechado, eu sinto os meus pés, eu sinto as minhas mãos, então isso a gente chama de propriocepção, né? E termocepção, o que é a termocepção? É quando eu sinto a temperatura de alguma coisa, se aquilo está quente, se está frio, né? E o principal, assim, que é o que vai nos remeter à dor, é chamado de nocicepção, né? Que é um receptor da dor, que é ele que vai perceber a dor, né? Geralmente, esse receptor, ele está associado com a pele, mas, na verdade, ele está presente em todo o nosso organismo, né? Principalmente, assim, no labirinto, né, que a gente fala, o labirinto, ele está dentro do nosso ouvido, né, da nossa orelha, é uma das partes. E também ele está presente na medula, né, por isso que eu sinto um arrepio, né, quando eu estou, por exemplo, numa montanha-russa, né, como que eu sinto aquele frio na barriga, né? Então, esse receptor que a gente chama de nocicepção, tá? Então, na verdade, o tato, ele não é simplesmente ligado à pele, né? Ele tem toda uma informação, né, que a gente capta por esses receptores, é levado ao cérebro, né? Porque é o cérebro que tem um papel central na sensação de dor, né? A gente fala que ele que tecnicamente sente a dor, tá? Então, através dessas terminações nervosas que recebem a dor, né? Essas terminações ficam na pele, nas articulações, né? E em outros órgãos, tá? Então, esse é o mecanismo da dor, né? Então, nós temos receptores que vão levar através dessas fibras, que a gente chama nervosas, né? Que vai levar até o cérebro e vai dar a resposta a esse estímulo que a gente está sentindo, tá? Então, acho que basicamente seria isso, né? Nessa explicação, é evidente que é uma explicação breve, né? Nosso objetivo aqui não é aprofundar tanto, é dar as condições para que vocês aí, ao escutarem o nosso podcast, possam, de alguma forma, se aprofundar na medida em que queiram. Então, a gente já vê como a dor, como os sentidos, como todo esse processo do corpo humano é complexo, né? Não estamos falando de uma coisinha isolada, né? Por isso que a gente fala do corpo, quando a gente pensa o corpo humano, a gente pensa muito naquela metáfora da máquina, né? Porque cada engrenagem, cada pecinha que é alinhada vai funcionando e por isso tem essa magia que é o corpo, né? Ela, você vai trazer para a gente, né, um pouquinho de algumas curiosidades relacionadas aos sentidos, né, até para poder despertar um pouco essa vontade dos nossos estudantes de irem atrás de mais informações. Se você quiser passar para a gente, por favor. Certo, Ariana. É assim, eu sempre fui leitor de revista em quadrinho, né? E uma coisa que a gente sempre ouvia falar é que a pessoa, quando ela sofria ali, ela perdia a visão, né? Ela ficava cega,
os outros sentidos, né, se ampliavam, né? Até recentemente isso era um mito, né? Na Universidade de Boston começou a se fazer uma pesquisa usando a ressonância magnética. Estudou-se diversas pessoas que sofreram, né, uma lesão nos olhos e perderam, consequentemente, a capacidade de ver. E observou-se que realmente o cérebro ele se reorganiza e cria novas conexões para que outras partes do corpo, abre aspas aí, elas compensem a falta que o olho faz, né? Essa pesquisa, apesar de já ter alguns anos, né, tá sendo feita desde 2017, ela ainda não tem condições de dizer o quanto que isso interfere, a intensidade que isso ocorre, né? Tem um herói dos quadrinhos que chama Demolidor, que ele sofre um acidente com radiação e aí ele tem os outros sentidos dele super potencializados, né? Infelizmente, isso nunca vai acontecer. Porém, é fato que tanto o olfato quanto a audição ficam, sim, apurados nesse caso. O Demolidor não é só dos quadrinhos, o Demolidor teve adaptações também, então o pessoal quiser procurar mais sobre super-herói, é super bacana. Tem na Netflix e tem um filme. O filme é de um gosto duvidoso, mas o seriado vale a pena. E legal, né? Porque mostra como na cultura popular a gente tem essas construções, e aí quando você vai para a área da ciência, né? Ou seja, um fato curioso vai sendo investigado e dá um resultado científico concreto, né? É legal só de apontar que o criador do Demolidor chama Stan Lee, e ele era um entusiasta da ciência. Então ele deu uma entrevista dizendo que todos os heróis que ele criou é porque ele não conseguiu ser cientista, mas ele nunca fez nada muito longe da realidade, né? Ele sempre se baseava. Então essa curiosidade que eu trouxe não tem um fundo de verdade, né? É sensacional saber isso. Você quer falar um pouquinho também da dor fantasma, que você fez uma pesquisa? A gente estava conversando antes de começar as gravações do nosso podcast, e é um fato inusitado, né? Verdade. Infelizmente, há situações em que as pessoas elas acabam sendo amputadas, né? Literalmente se corta o membro, né? Hoje, a técnica para isso tenta evitar que a pessoa perca o membro inteiro, né? Porque vocês sabem que a gente tem uma seção, né? Quer dizer, você tem o antebraço e o braço, você tem a coxa e a canela, né? Vulgo, né? E hoje se tenta fazer o mínimo, né? Tenta se amputar o mínimo, né? Mas de qualquer forma, algumas pessoas elas apresentam uma situação curiosa, né? Que quando elas têm um membro, o braço ou a perna, né? Eles sentem dor. Varia, né? Pode ser formigamento, pode ser coceira, né? E pode ser a dor mesmo, inclusive cãibra, né? E diz que o que eu consegui pesquisar e tal, porque é um tema bem interessante, mas é um pouco mórbido, né? Mas assim, os estudos que tem, que são bastante dispersos, né? Afirmam que com o tempo a pessoa ela vai perdendo essa característica, né? Esse fenômeno. O que eles explicam é que nossas terminações nervosas elas têm um fim, né? Elas começam no cérebro e terminam nas pontas dos dedos e nas pontas dos dedos do pé. Quando é feita essa computação, às vezes o nosso organismo ele se perde, né? Ele fica perdido, descompassado. Até ele se dar conta que ali não tem mais nada, leva um tempo, e é nesse inteirinho que ocorre essa dor. Né? Inclusive tem um jogo muito bom chamado Metal Gear Solid Phantom Pain, que o personagem principal ele usa uma mão cibernética. Se vocês procurarem no YouTube, tem um rapaz que ele sofreu um acidente, ele perdeu um braço e aí fizeram para ele, eu não sei bem o porquê que ele foi agraciado com isso, mas fizeram para ele uma mão cibernética que funciona inspirada nesse jogo. É isso aí, Ariane.
Você quer comentar um pouquinho essas curiosidades a partir do olhar da ciência, olhando aí para a parte, não diria sério, mas a parte mais estruturada da escola, né? A gente às vezes acha que essas curiosidades não são seriedades, mas elas são o começo da ciência. Toda ciência, ela é feita a partir da curiosidade, né? Sim, sim. Faz muito sentido, né? Porque, como nós vimos, né, as terminações nervosas é que vão levar, né? Então, é captado ali no caso, a pessoa, né, que o Alan citou, que mesmo tendo cortado um membro, como que pode ela ainda sentir dor, né? Então, ou seja, mais um motivo, né, para a gente também pensar que o sentido, que é esse tato, ou olfato, paladar, audição, visão, enfim, não se encerra só nesses 5, né? Ou seja, tem aquela percepção também do que vem de dentro para fora, né? E não só de fora para dentro, né? Então, esses que a gente conhece, esses 5 sentidos que veio lá do século, né, 4, ele não se encerra nele mesmo, né? Porque isso é mais uma prova que a pessoa, mesmo ela tendo amputado aquele membro, ela ainda sente dor, né? Por quê? Porque tem a parte de dentro para fora, né? Que nós também desenvolvemos como se fossem a essa propriocepção, né? Então, ou seja, eu tenho a própria consciência do meu corpo, né? Espacial, de que lugar ele ocupa naquele espaço, né? Então, faz muito sentido, né? E a outra curiosidade que ele trouxe, que o cego, né, de nascença, por exemplo, que eu até vou indicar depois para vocês, um pintor turco, né, que ele, mesmo ele sendo cego, ele fazia pinturas magníficas, né, porque ele procurava usar tintas com textura para ele sentir, né, e ele deixava, muitas vezes, aquela pintura para terminar amanhã. Hoje ele passava uma cor no quadro dele, ele deixava secar e amanhã ele queria uma outra cor, ou seja, ele desenvolveu a percepção até de cores, pelo que as pessoas contavam para ele, né? Tanto que um dia ele foi pintar um quadro do mar, e ele falava, nossa, será que eu vou ter que pôr, que eu vou ter que me proteger para mim não me afogar, né? Ou seja, ele tinha toda essa percepção. Então, é muito interessante, né, a história dele, que vem de encontro a essa curiosidade que o professor Alan trouxe, tá? Muito interessante. Gente, uma parada só para a gente decidir uma coisa. Já tem quase uns 20 minutos. Eu acho que vai ficar muito fora do assunto falar sobre essa questão do psicológico e do físico, que a gente abordou muitos sentidos e ficou muito rico com isso. E aí acho que meio que no improviso a gente criou também, né? Não estava programado a gente fazer esse voltar, né? Para Rose. Vamos encerrar nisso, pode ser? Não colocar essa última pergunta, senão vai ficar muito extenso e acho que foge do tema. Pode. Talvez aí, ó, eu vou... a gente volta quando for falar até de inteligência emocional, aí a gente pode abordar essa, entendeu? Pode, talvez se a gente for falar da Frida, dá para fazer isso, Rose, também. Acho que estava pensando aqui. Eu perguntei um negócio, agora que eu vi que você me respondeu, a citação não é o nome do programa, mas eu achei legal os títulos que você deu lá. É que eu sempre encerro com uma frase de alguém. Então, como você falou do Aristóteles, eu vou tentar ver se eu acho alguma coisa do Aristóteles. O que vocês acham para poder falar dos sentidos? Acho que faz. Beleza. Acho que combina. Então, a gente vai para a parte das dicas culturais. Das dicas. Beleza.
Aí, se quiser repetir o que a gente comentou também, né? A gente falou do Demolidor, falou é o Meta Hero, né? Vai falar também. A Rose linkou aqui as dicas. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Acho que tanto aí é livre de vocês. Tá? Eu não vou fazer. Oi. Eu só não sei a pronúncia dessa universidade, desse laboratório de cognição visual, de percepção visual, que... Universidade de Illinois. Illinois. Tá. E tá. O neurocirurgião é Oliver Sacks? Acho que sim, Oliver Sacks. Daniel Simons, Oliver Sacks. Eu tinha uma... Quando eu dei aula na faculdade, eu falava que a portuguesa, na pior das hipóteses, que a pessoa consegue pelo menos entender o que é o nome, né? Porque a gente tem mania de sempre tornar em inglês, né? Eram os nomes franceses de autores, os caras falavam como se fosse nome em inglês, mas esses casos são 2 americanos, né? Então, eu não vou fazer o final, porque eu preciso da citação. Eu não achei nenhuma citação, daí eu faço... E a música, beleza, seu The Police... Porque eu digitei música 5 sentidos, apareceu Patativa Patatá, e aí eu achei que não ia ser tão legal. Não, pelo amor, velho. Fala assim. Os vídeos também, é tudo infantil. Tudo infantil, Rose. Eu procurei, eu fiquei uma meia hora procurando. Tinha Eliana, tinha uns palhaços que eu nem sei o nome dos bichos, mas enfim. Deixa eu voltar. Tá. E do Átila também está muito ligado à dor agora da Covid-19, entendeu? Estão muito associando as dores a isso. Então você acha que não cita ele? Faltou, assim, tipo, a gente falar da... Eu tinha planejado um monte de coisa, mas daí a gente deixa para uma próxima. Não, a gente pode fazer outro. Isso não... Nesse esquema, é mais rápido fazer. Depois eu te mando um roteiro do que eu tinha rascunhado. Tá bom. Deixa eu voltar, então, para poder ir com o personagem. Viu, Ariane? Eu também acho muito legal isso aqui, velho. Se você quiser, a gente faz outros também, é só chamar. Tamo aí. Não, a gente faz. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer. Porque funcionou. E a gente vai ter horas não presenciais que a gente vai precisar justificar. Então, aqui é uma justificativa. Deixa eu voltar pro personagem. Né, sim, sim. Muito bem, vamos agora para as dicas culturais. Vou começar pela professora Rose. Rose, que dicas que você tem aí para quem gostaria de se aprofundar na questão dos sentidos, que quer pesquisar um pouquinho mais, que de alguma forma se despertou para essa temática? Sim, então eu indicaria uma pesquisa sobre esse pintor turco, tá? Esref Armagan. Ele é um deficiente visual. Eu indico que vocês dêem uma olhada nas pinturas dele, maravilhosas, né? Eu indico também um livro que se chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. É de um neurologista inglês, Oliver Sacks, né? Que ele conta que um paciente dele, que era professor de música, ele perdeu esse sentido da propção, né? Ele não sabia mais, ele tinha uma parte do cérebro dele tinha entrado em degeneração, né? E ele não sabia mais, ele só sabia que ele tinha que andar se ele visse um pé, por exemplo, né? Então, foi muito interessante que ele chegou a confundir a mulher dele como se fosse um chapéu, né? Então, esse livro eu indico. E eu indico também uma visita a um laboratório de cognição visual do Daniel Simons, né? Que cognição é a mesma coisa que percepção visual. E esse Daniel Simons, ele é, né, o chefe do laboratório de cognição visual da Universidade de
Illinois, e ele explora, né, por que nós vemos o mundo como ele não é, né? Então, nem tudo que eu vejo, isso aí entra na ilusão de ótica, por exemplo, né? Então, ele mostra que o mundo que a gente vê nem sempre é o mundo verdadeiro, real, né? Então, é muito legal porque você visita esse laboratório e você tem assim uns testes, enquanto você está assistindo o vídeo, tem uns testes para você fazer, tá? Então, eu indico isso e indico, por último, uma palestra da Casa da Ciência, tá? Que é com um ortopedista, tá? Da USP, lá de Ribeirão Preto. Tá no YouTube essa palestra. Eu indico porque ele fala com uma linguagem muito boa sobre a dor, tá? Para a gente entender aí os mecanismos da dor, tá bom? Acho que dá para vocês se deliciarem, meus queridos alunos, tá bom? Com certeza, Rose, obrigado. Alan, a gente meio que já falou algumas possibilidades culturais aí, mas se você puder dar suas dicas. Legal, Ariane. Assim, eu vou sugerir alguns filmes e uma série, tá? Pensando aí nos sentidos, eu vou provocar. Tem um sentido muito, tem um sentimento, né, muito diferente, que é o da aflição. Então eu vou sugerir dois filmes no qual a aflição está presente, e você vai ficar aflito, que é Requiem para um Sonho, que fala da vida de três jovens, e ao longo do filme eles vão se perdendo, né? Eles vão se perdendo por conta do vício. É um filme sensacional, né? Foi vencedor de Oscar, vale muito a pena. O outro filme é Cisne Negro. Eu acho que não lembro de ter visto um filme tão cheio de gastura quanto esse filme. Vale a pena, vale a pena. É de uma bailarina que faz de tudo para ganhar, para ser destaque. E aí a gente vê o preço de você não ter noção de quando parar. Então, vale muito a pena. Agora, saindo um pouco da aflição e indo para algo mais sensível, mais emocional, tem um filme chamado Perfume de Mulher. É com um ator sensacional, que me fugiu o nome agora, Al Pacino, no qual ele é cego. E ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Então, assim, para quem gosta de filme emocionante, esse é perfeito. O último filme que eu vou sugerir é um filme pouco conhecido chamado Os Sentidos do Amor. É com um ator que eu gosto muito, ele é motociclista, ele se chama Ian McGregor, e nesse filme eles estão numa pandemia, detalhe, isso é 2011, tá? Eles estão numa pandemia e a doença provoca a perda dos sentidos. E ao longo do filme eles vão perdendo os sentidos. Assim, eles perdem o tato, eu não lembro bem a ordem, que faz tempo que eu assisti esse filme, mas eles perdem o tato, perdem o paladar, vão perdendo, né? Muito, assim, é um filme legal, né? Mas assim, guardadas as devidas proporções. E a série que eu queria sugerir é uma série, talvez não seja muito acessível, mas quem puder assistir, assista. É um espetáculo visual. Os diretores de fotografia daquele filme deveriam se mencionar todos os Oscars, porque é uma beleza visual absurda, né? Que chama Too Old to Die Young. Em português fica Muito Velho para Morrer Jovem. É uma história, inicialmente, assim, à primeira vista, simples. É a história de um polícia que não está muito contente com a função dele, ele acaba ficando corrupto. Mas visualmente é um espetáculo de cores, sabe? Você quase sente as cores. Então, essas são minhas dicas, Ariane. Eu vou tomar a liberdade também de passar duas dicas. A gente falou da Dor Fantasma, né? Tem um episódio de um seriado, já um pouco antigo, mas foi muito premiado, ele é dos anos 2000, chamado House. E tem um episódio que ele cura, claro, daquele jeito hollywoodiano, mas ele mostra um pouquinho a dor fantasma e como a dor muda a vida de uma pessoa. O vizinho dele lá é uma pessoa insuportável de conviver por conta da dor fantasma. E a outra dica
é pensar, talvez, como o cinema ele mexe com os sentidos. Então, não é uma dica de um filme, mas de como vocês assistirem. Lembre-se sempre, o cinema é visual e ele é sonoro, né? Então, quando a gente for assistir um filme, para aproveitar o máximo possível, é legal pegar e falar, vou assistir o filme. Né? Não ficar com ele ligado e vai lavar a louça, vai fazer... Mas usem como uma forma também de vocês abrirem um pouco a cabeça, descansar, que é importante. A gente está sempre na rotina do trabalho, mas o momento do lazer ele é importante. Acho que é isso. Então, queria, se puderem se despedir, deixar as palavras finais, e a gente conclui mais um programa. Bom, então eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, com os nossos estudantes e podendo aí passar um pouquinho dessa... Assim, o recado que eu deixo, né, é que a gente tenha muitas sensações e muitas percepções, tá? Então, sensação e percepção. É o recadinho aí que eu desejo que todos tenham, tá? E muito obrigada mais uma vez. E um grande abraço. Mais uma vez eu agradeço aí ao host, né, ao Ariane, né, pelo convite, a minha parceira e a colega Rose, né, por nos abrilhantar com tanta sabedoria e com conhecimento, incentivá-los, né, a experimentar, né, às vezes a gente fica temeroso, receoso, né, intimidado, né, mas experimentem, né, aprendam a experimentar, como o professor Ariane muito bem falou, como a professora Aria muito bem falou, a gente precisa, quando vai fazer algo, se dedicar àquilo, né? Vai assistir a um filme, assista ao filme, né? Abandone os restos dos afazeres, dedique-se a 1 hora, 1 hora e meia para você e para o filme, que vocês perceberão que é uma outra experiência. Fiquem bem, até a próxima e um abraço. E eu termino com uma frase do filósofo grego. Na verdade, eu vou fazer essa adaptação, porque não havia Grécia, né? Mas o filósofo que viveu no que hoje é a Grécia, Aristóteles, que dizia: nada está no intelecto, sem antes ter passado pelos sentidos. Esse foi o Tozelo Cast. Um forte abraço e tchau! Achei uma citação dele agora. Arrasou. Sensacional, cara. Arrasou. Muito da hora, mano. Da hora mesmo, hein? Melhor que essa é uma que eu escutei hoje do Paulo Freire. Educar e impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Sabe que eu quero fazer um com o Paulo Freire ainda, um podcast que a gente fale sobre Paulo Freire. Uhum. Mas aí é um projeto mais audacioso. Realmente. Vamos planejar, vamos pôr no planejamento. Porque eu acho que ele tem que chegar para aluno, mas também tem que chegar para professor. É uma coisa que eu estou pensando ainda. Vamos, quem sabe? Uhum. Gente, eu vou desligar a gravação.